atualmente a realizar o meu doutoramento. Portanto, 3 das universidades com quem tenho a oportunidade de ter, efetivamente, percurso, e passado e presente na minha vida, são consideradas das melhores universidades do mundo. É um orgulho para Portugal, é um orgulho para todos nós, certamente. Muito bem, doutor. Muito obrigado por esse esclarecimento, um esclarecimento muito importante, que não só diz respeito à Universidade do Porto, mas também ao nosso país, o que é realmente muito importante. Pois muito bem, vamos então dar início ao nosso programa Maré da Opinião, e começaria já por lhe perguntar, doutor, hoje realizou-se mais uma reunião de Câmara, em que o doutor Vasco Pinho participou como vereador e que se debateu numa alteração ao protocolo da autarquia com as petrolíferas. Em que consiste essa alteração? Vamos saber, doutor. Claro que sim. Ora bem, Adelino, nós estamos perante uma situação, no mínimo, permita-me utilizar aqui a expressão, caricata. E porquê é que eu digo que estamos perante uma situação que é caricata? Adelino, este protocolo, acordo entre as gasolineiras, já teve inúmeras versões. Eu recordo-me quando, em 7 de setembro de 2009, foi assinado um protocolo com as gasolineiras que visava, e eu penso que não estou em erro quando digo aqui, em 2 anos, em 2011, se não estou em erro, a saída destas gasolineiras. E um perdão de uma parte, um acordo, digamos assim, de uma série de valores que estavam a pagar por essas mesmas petrolíferas, iriam ser perdoados em acordo, ou iriam ser acordados para a saída destas gasolineiras. Ora, esse acordo acabou por não redundar, efetivamente, numa verdadeira saída das mesmas, e em 9 de julho de 2013, há um novo acordo com os petrolíferas. Um novo acordo, acordando novas datas e aqui adiando a saída destas petrolíferas para, se não estou em erro, 2016. Mas os acordos e as alterações aos acordos não pararam. E em 2014, na reunião de Câmara de 16 de dezembro, veio mais uma adenda a estes acordos. Ora, agora, em 30 de março de 2015, voltamos a ter uma adenda. Recordo aqui os nossos ouvintes. Estamos perante uma situação em que a Câmara chegou a um acordo em que estas mesmas entidades acabam por poupar uma série de pagamentos, na ordem dos milhões de euros, à autarquia, em função de uma saída célere e da responsabilização de todos os fatores ligados a essa saída, dos depósitos que ocupavam na Parque Real em Matosinhos. Para quem não está a acompanhar, não está a situar, estou a falar em Matosinhos Sul, quase em frente à entrada, portanto, do Parque da Cidade e do lado de Matosinhos, e junto ao que agora foi construído, ao edifício da empresa Ceia. Essa mesma realidade, dessa saída desses depósitos, estavam em causa a Repsol, que tem uma série de depósitos, estamos a falar de depósitos de grandíssimas dimensões, a Petrogal e a BP. Totalizam umas dezenas de depósitos de gigantescas dimensões. Ora, como é que os combustíveis chegavam a esses depósitos? Seria por, efetivamente, caminhão? Não. Havia umas ligações que faziam, uns pipelines, uns oleodutos, que atravessam a cidade. Exato. E que, efetivamente, fazem chegar depois estes mesmos produtos ao Porto de Leixões. Exatamente. Portanto, ali para fazer a descarga, por assim dizer, destes depósitos de combustíveis. Adelino, não é preciso ser ambientalista para perceber que estes oleodutos, estes pipelines, estes canos em ponto grande que atravessam a terra, estão repletos de combustíveis, tem aqui um risco ambiental enorme, não é? E se calhar uma grande parte da população de Matosinhos não sabe deste risco. Se calhar não sabe, efetivamente. Mas temos aqui também para alertar para isso mesmo. Mas, na verdade, o que estava acordado é que a inertização, portanto, ou a saída destes pipelines iria ser naturalmente
e como não poderia deixar de ser, da responsabilidade de quem nos usava, de quem nos colocou debaixo da terra, que são as gasolineiras, as petrolíferas. E para às vezes não criar aqui uma imagem errada, é importante percebermos que estamos a falar das verdadeiras petrolíferas. Não estamos a falar de uma qualquer gasolineira, uma qualquer empresa de revenda de combustível. Sim, não. sim. É a própria petrolífera em si. O que estamos aqui a falar é a BP mesmo, a Repsol mesmo, a Petrogal mesmo. Exatamente. Ok? Claro, aqui para os nossos ouvintes compreenderem. Estamos a falar de empresas de capitais de muitos e muitos milhões de euros. Estes oleodutos pagavam uma taxa de ocupação. Ou seja, eles por passarem o petróleo debaixo da terra tinham que pagar uma taxa, naturalmente, ao município. E era essa taxa que era devida e que o município, por iniciativa do Presidente Guilherme Pinto, optou, efetivamente, e do seu executivo, naturalmente, optaram por chegar a um acordo com essas, para o não pagamento dessas verbas e para a saída dessas empresas dali e passar essas empresas para a Massa da Palmeira e para fim. Ora, até aqui tudo bem, elas saírem tudo bem. Mas perdoar milhões e milhões de euros, eu particularmente a mim não estou particularmente de acordo. Mas o que está aqui em causa nem sequer é isto, nesta fase. Isso já passou. Já tivemos esse acordo, que na minha modesta opinião foi um mau acordo para o município e especialmente para os seus cidadãos. Mas, não satisfeitos com este acordo, viemos hoje a saber esta quarta situação, uma quarta versão deste acordo barra adenda, barra densificação, foi assim que lhe chamaram, que se a Câmara decidir tirar os oleodutos debaixo da terra, por exemplo, ali, para fazer uma construção, imaginemos que a Câmara vai fazer uma construção, vai construir um qualquer edifício, automaticamente é a Câmara que vai ter que pagar. Faz isso algum sentido? Então o oleoduto foi usado para os ganhos privados destas empresas públicas. E sendo usado para os ganhos privados destas empresas públicas, serviu para eles amelharem milhões e milhões de euros. E agora, ou seja, comeram a carne. E agora que vão deixar de trabalhar ali, restam os ossos, e dizem, olha, agora ficam vocês com os ossos e tratem vocês de tirar os ossos debaixo da terra. E a Câmara aceita isto, numa livre e espontânea vontade de Deus. É no mínimo estranho. Naturalmente nós, enquanto vereadores do Partido Socialista, não podemos partilhar desta situação. E apresentamos o nosso voto contra desta mesma opção de responsabilização da Câmara. E mais, esta mesma responsabilidade que a Câmara assume agora acontece sem sequer haver um estudo, uma obtenção de um orçamento para quanto é que vai custar um dia se uma geração futura decidir construir ali algo e quanto é que vamos ter que pagar. Nem sequer se deram ao trabalho de ter o cuidado, deixa ver quanto é que custa cada metro nós tirarmos aqui, abrimos aqui para tirar isto. Um mero estudo, pelo menos ter uma ideia de quanto é que está ali em causa. Nem sequer isto. Ou seja, temos os matosinhenses a assumirem uma responsabilidade, provavelmente de valor elevado, não sabemos, mas é obviamente, se vamos ter que esventrar as vias, as artérias de Matosinhos, isto vai custar bastante dinheiro. Porquê que a Câmara assumiu isto? O Partido Socialista tem alguma ideia do porquê desta decisão? Adelino, todo este processo está inquinado. Todo este processo não foi gerido como nós entendemos. Respeitamos, são opções, foi eleito maioritariamente, temos que respeitar, mas não temos que estar de acordo. Ainda estamos em democracia. E como tal, expressamos este nosso desacordo e essa completa incompreensão para assumir uma responsabilidade que deveria ser naturalmente das petrolíferas e, pior ainda, nem sequer ter o cuidado de saber exatamente quanto é que vai ficar um dia o custo desta mesma responsabilidade que foi hoje assumida em reunião de Câmara. É estranho. Estranhamos bastante. Estranhamos situações realmente com o nosso... Olha, estranhamos, por exemplo, o caso do PCP, que criticou em reunião de Câmara realmente esta situação. Pois, aí está mas chegou ao fim de criticar e absteve-se. Portanto, nem sequer votou contra. Aceita.
Portanto, quem se absteve acaba por, efetivamente, permitir que esta situação passe. É a opção também do vereador, nós temos que respeitar, eu até poderia ter votado a favor. São opções, mas é estranho ver o PCP de alguma forma aceitar que o município assuma uma responsabilidade que era, não é dos trabalhadores, é que era das petrolíferas, o expoente máximo do capitalismo. É estranho. É estranho todo este processo. Nós continuaremos, como sempre, a defender os interesses dos matosinhenses. Mas pensa que esta situação ficará para já com um grande ponto de interrogação, ou pensa que poderá ainda vir a alterar alguma coisa relacionada com esta situação? Deixe-me ser franco, eu já não acredito em nada. Eu já vi este acordo em 2009, 2013, 2014, 2015, já vamos na quarta versão. Eu já não sei quando é que haverá a quinta ou a sexta. Tudo isto é estranho. E depois nem sabemos muito bem porque é que isto acontece. Eu estou quase como ouvi ontem António Costa a dizer num comício no qual tive a oportunidade de estar presente no Rivoli, no Teatro Rivoli no Porto, a propósito da ministra VIP, vamos a descobrir que a culpa vai ser do porteiro, se calhar. Eu aqui vamos a descobrir que as alterações, nem sei bem de quem é que vão ser a culpa, mas são tantas as alterações, já vamos pelo menos na quarta versão deste documento. É estranho tantas versões para uma coisa que é óbvia, que era assumiam os custos, pagavam as taxas e saíam dali para fora. Isto é transparente e é claro como água. Não percebo o porquê de tantas e tantas versões, tantas e tantas alterações. Muito bem. Podíamos alongar um pouco mais esta situação, mas penso que o seu esclarecimento está em consonância com a vossa decisão na Assembleia Municipal. Vamos então passar a outro tema, doutor, e gostava de lhe perguntar, ontem no Teatro Rivoli assistimos ao primeiro grande comício de António Costa em ambiente pré-eleitoral. Houve casa cheia e entusiasmo entre as hostes socialistas? Pergunto-lhe eu. Ora bem, Adelino, permita-me confidenciar-lhe o seguinte. Este foi o primeiro comício de grande dimensão que tive a oportunidade de estar enquanto o António Costa lidera o Partido Socialista e, efetivamente, tivemos casa cheia. Eu até acabei por chegar alguns minutos mais tarde, em função de estar a assistir a uma partida, até com um amigo meu que é vice-presidente da bancada do Partido Socialista na Assembleia da República, que é presidente precisamente do clube rival ao qual eu estava a apoiar, e quando cheguei tive que aguardar, eu e ele tivemos que aguardar precisamente por um lugar dentro da sala, porque estava repleta completamente, quer a sala em baixo, quer, portanto, a bancada superior completamente repleta. Fico contente por ver, efetivamente, isto quer dizer qualquer coisa? Dinâmica. Eu espero que queira dizer que estamos a caminho de uma mudança. Aliás, o tema era mesmo esse, a mudança. E eu espero que seja mesmo porque os portugueses precisam de mudança. E espero que esta mudança venha na sua plenitude, não apenas mudar o partido, mas que este novo partido, nomeadamente o Partido Socialista, tenha a oportunidade de trazer também uma renovação das suas hostes. Não sei se irá acontecer assim ou não, eu espero que sim. Vamos aguardar. Doutor, a Madeira está num período de grande euforia. Eu gostava de lhe perguntar, ou por outra, lembrava que ontem também assistimos à vitória de Miguel Albuquerque nas eleições regionais da Madeira. Continuando assim, o PSD no poder, que destaques, perguntar-lhe-ia, atribuiria nestas eleições? Ora bem, destaques. Primeiro destaque. Há que efetivamente nós destacarmos aqui uma situação que é uma continuidade do PSD na liderança da Madeira. Sem dúvida nenhuma que Miguel Albuquerque consegue aqui um feito difícil, que é, terminado esta era de Alberto João Jardim, conseguir que o PSD
consiga manter-se na liderança na Madeira. E consegue o fazer de uma forma tangencial. O PSD, aliás, está sujeito agora a uma recontagem de votos, isto para também uma informação importante para os nossos ouvintes, mas que essa mesma recontagem de votos poderá, inclusive por uma questão apenas de 5 votos, poderá dar uma alteração e aumentar um deputado para o mandato para a CDU, e se fosse caso disso, perderia a maioria absoluta. Ou seja, estamos apenas a 5 votos. Realmente é uma vitória em cima do fio da navalha, mesmo num limite. Mas ganhou. Isso era portanto, aquilo que qualquer... Por um se ganha, por um se perde, não é verdade? Naturalmente que sim. Naturalmente que sim. Miguel Albuquerque já veio prometer, nomeadamente, que deseja baixar os impostos na Madeira, que deseja que a Madeira tenha um novo rumo, ou seja, há aqui, efetivamente, uma tentativa de quebrar com o passado. Continuar, efetivamente, com a liderança laranja na Madeira, mas continuar, efetivamente, esta mesma opção de quebrar com o passado. Ora, outros destaques. Destaque também para o CDS. O CDS obtém um ótimo resultado na Madeira. É a segunda força nacional, a segunda força partidária em termos de votos na Madeira. De referir que aqui, e muito bem, o seu líder, Paulo Portas, veio rapidamente colher os louros desta vitória, indicando até que este resultado na Madeira servia de barómetro para aquilo que iria acontecer nas próximas legislativas no continente. Obviamente que trata-se aqui de um aproveitamento, e muito bem, político de Paulo Portas. O contrário aconteceu precisamente no PSD, onde Miguel Albuquerque não quis perto de si, nem aceitou que Passos Coelho o visitasse na Madeira, e colheu os louros integralmente sozinho, ele e a sua equipa. Já Paulo Portas colheu os louros partilhando com o seu cabeça de lista. Naturalmente que a pior, ou uma das piores prestações da noite, foi precisamente para o Partido Socialista, que tinha tido um péssimo resultado em 2011, com 11,5%, e em termos de percentagem ainda baixou esta percentagem. Baixou pouco, mas baixou para 11,41%. O que resultou no óbvio, que é a queda com a demissão pelo próprio de Vítor Freitas, o candidato, portanto, a líder do Governo Regional da Madeira por parte do Partido Socialista. Esta alteração, naturalmente, também afeta a imagem do Partido Socialista, e eu penso que não é alheio aquilo que me perguntou há pouco também, do comício de grande dimensão no Porto. António Costa sabe que o Porto e agentes do Distrito do Porto são calorosas, são afetuosas, e optou, na tarde de ontem, por ter um comício em força, um comício de grande dimensão, já cogitando a possibilidade de uma noite negativa na Madeira, e para eliminar efetivamente um paralelismo entre a Madeira e o continente, fez este comício de grande sucesso, também para o qual muito contribuíram as muitas dezenas de pessoas de Matosinhos que se deslocaram, independentemente de ter estado num ou noutro lado da barricada enquanto apoiaram António José Seguro ou António Costa. Todos juntos apoiaram efetivamente o atual líder do Partido Socialista, e esperamos que o próximo Primeiro-Ministro. Muito bem, doutor. Vamos então passar a outro tema, e gostaria de lhe perguntar ou de questionar sobre uma semana que começa, e que é a Semana da Páscoa. Mas esta semana iremos celebrar, como disse então, a Páscoa. Será que esta comemoração ainda mexe com a economia, doutor? Adelino, em relação, portanto, à Páscoa, nós estamos em crise.
exemplo disso, efetivamente, é o facto de os dados de hoje terem-nos vindo indicar que o desemprego, infelizmente para todos nós, e especialmente para quem está a lutar com esta grande dificuldade, que é o facto de estar sem um emprego, apesar de lutar para o ter voltado a aumentar. Nós temos cerca de 1/3 dos jovens desempregados e temos um total de 14,1% da população desempregada. É um valor assustador e que, infelizmente, este mês voltou a crescer. Ouvimos a Ministra das Finanças a indicar que tem os cofres cheios, Passos Coelho indicar que tem os cofres cheios, mas, efetivamente, o país, os portugueses, estão a lutar cada vez com mais dificuldades e cada vez menos conseguem ver a luz no fundo do túnel. Em contraponto, temos efetivamente outros países que felizmente vão encher muitos hotéis no Porto, no Algarve, outros na Madeira. Temos uma ótima notícia para os açorianos, com a ligação das companhias low cost a partir de agora para os Açores. Eu lembro que o boom de turistas para o Porto, independentemente aqui de quem quer receber os louros, eu cheguei a assistir um secretário de Estado a dizer que os louros eram de um secretário de Estado há 2 anos que está no governo nesta parte. O crescimento acontece há 7 ou 8 anos já. Já ouvi Rui Rio, já ouvi o atual Presidente da Câmara, já ouvi uma série de pessoas a tentar receber os louros, mas os louros sabe para quem são? São para quem gera o aeroporto de Francisco Sá Carneiro e para as companhias low cost, que trazem dezenas e dezenas de milhares de turistas por mês a Portugal para visitarem efetivamente o Porto e outras cidades. Portanto, essa é uma boa notícia. Efetivamente iremos ter muita gente cá e a Páscoa ainda mexe com a economia. Felizmente este feriado vem provar isso mesmo e vai haver muita gente dentro daqueles que vêm do estrangeiro para Portugal e alguns portugueses que ainda conseguem tirar um ou outro dia de férias e que muito bem fazem isso mesmo e conseguem aproveitar esse mesmo dia de férias. Muito bem. Doutor, um outro tema também que eu acho que é extremamente importante é, entre os vários operadores que poderiam cobrar a taxa municipal turística, anunciada em dezembro passado pela Câmara de Lisboa, para começar em abril. Nenhum admitiu estar pronto para arrancar com o processo, apesar de ele mesmo entrar em vigor, supostamente, no dia 1 de abril. Eu pergunto, quem irá resolver este imbróglio, doutor? Paulino, estamos perante uma taxa que tem que ser cobrada, não é daqui a um mês ou daqui a um ano. É daqui a 2 dias. Nem é daqui a 2 dias, Adelino. Supostamente é daqui, deixa-me olhar para o relógio, a 25 horas e 30 minutos. Exato, ou 26 horas e 30 minutos. Isto é muito estranho. E ninguém sabe quem é que vai cobrar a taxa. É no mínimo caricato, já para não dizer que se não sabem quem vai cobrar, muito menos como é que vão cobrar. Exatamente. As transportadoras aéreas já fizeram assim. Isso não é cá connosco. Nós não temos nada a ver com isso. Querem cobrar taxas? Cobrem. Mas isso não é da nossa responsabilidade. A entidade efetivamente responsável pelas transportadoras aéreas, por mais de 70% das transportadoras aéreas que operam em Portugal, já veio dizer que isso não é connosco. Os responsáveis do aeroporto da Portela já vieram dizer, bem, para já não comentamos. Ninguém sabe o que é que vão cobrar, como é que vão cobrar, quando é que vão cobrar, de que modo é que vão cobrar. Isto é mais um exemplo de que má assessoria dá má política. Isto, não tenho dúvidas nenhumas, que não saiu da cabeça de António Costa, do Presidente da Câmara de Lisboa. Isto foi um iluminado qualquer de um técnico que se lembrou, se aumentássemos aqui as receitas, cobrando aqui uma taxa aos turistas que nos vêm cá visitar, mas pagarem mais ou menos €1, não lhes faz diferença.
vamos cobrar aqui uma taxa. Primeiro, só as pessoas verem taxas na fatura é desagradável. Seja €1, seja 50, as pessoas não gostam de sentir isso mesmo. Afastam-se. É algo pernicioso. Segundo lugar, nem sequer se dignaram ao estabelecer isto, estabelecer de que modo é que isto iria ser operacionalizado. Assim se trabalha com qualidade. Aparentemente não é o caso de quem gera efetivamente a parte burocrática, não a Câmara, mas de quem gera a parte burocrática da ligação da Câmara de Lisboa. Provavelmente os departamentos ou os técnicos não souberam transmitir de forma adequada, já que esta medida foi aprovada, de que modo é que ela iria ser operacionalizada. Outro exemplo muito claro desta falta de coerência nas políticas que são estabelecidas e nesta provável má capacidade das pessoas que estão a assessorar o Presidente da Câmara de Lisboa é precisamente esta questão da isenção de taxas à Sport Lisboa e Benfica, que afinal chegou agora à Assembleia Municipal, teve que ser retirada e devolvida ao Executivo para reformularem, porque estava aparentemente não concebida da melhor forma. Adelino, fica mal. Muito mal. Muito mal. Alguém que vai ser o próximo Primeiro-Ministro estar rodeado destas pessoas. Eu olho, efetivamente, já tivemos aqui esta conversa e espero que não venha a acontecer aquelas listas infinitas de pessoas que nós olhamos e que dizemos, esta pessoa já passou o prazo na política, deve estar a dar aulas, a trabalhar noutra área, etc., e enriquecer o país, mas já passou o seu prazo na política, já estão há 30 e 40 anos como deputados, não fazem sentido continuarem. Eu espero que haja uma renovação, sob pena de cairmos nestes erros de Ana Caprina, perdoa uma expressão, que estamos a assistir na Câmara de Lisboa. Muito bem, doutor. Vamos abordar um tema que é um tema da atualidade, um tema internacional, relacionado com o terrível desastre que aconteceu na terça-feira passada, ou seja, da semana passada. Sim, senhor. Ao nível internacional, portanto, assistimos a mais um desastre aeronáutico de grande escala. Perguntava-lhe, doutor, o que é que irá mudar na aviação mundial em virtude do mesmo? Adelino, estamos todos transtornados. É sem dúvida nenhuma este acidente que fataliza um total de 150 passageiros e não conseguimos muito bem encontrar explicações para como é que foi possível este avião da Germanwings despenhar-se nos Alpes franceses. Depois percebemos. Inicialmente houve este momento de incompreensão, como é que tal teria acontecido. Aparentemente afastaram-se logo a teoria, efetivamente, de um atentado e fomos surpreendidos pela descoberta macabra que foi o próprio copiloto que optou por despenhar este avião. É algo que deixa todos nós, sem dúvida nenhuma, completamente destroçados e incrédulos. Mais ainda com as notícias que temos vindo a saber. Temos a saber que este mesmo copiloto, aliás, já tinha dito à sua ex-namorada que o mundo iria ficar a conhecê-lo. Viemos a saber hoje, inclusivamente, que há uns anos atrás já tinha sofrido, já tinha sido alvo de tratamento para tendências suicidas. Como é que é possível, Adelino, alguém que esteve a ter tratamento para tendências suicidas acabar ao leme de um avião Airbus com centenas de pessoas? Não cabe na cabeça de ninguém. Eu não compreendo. Eu sou a favor que haja efetivamente respeito, a cura e tudo mais. Todos nós temos direito aos nossos momentos. Mas alguém que já teve tendências suicidas acabar a piloto de avião? Ainda se fosse efetivamente num carro qualquer ligado à indústria, mas a piloto de avião. O que vai mudar, que foi também efetivamente a sua questão, eu estou certo que uma das coisas que vai mudar é uma regra que infelizmente
não estava adotada na Europa e que já existia nos Estados Unidos. E que provavelmente, se estivesse adotada na Europa, nada disto tinha acontecido. Que é a regra dos dois. Estarem sempre, constantemente, duas pessoas dentro da cabine. Infelizmente... Penso que no passado já existiu, só que parece que fica mais barato. Economia, fica mais barato. Eu acho que se eles pudessem ter meio piloto, se algumas companhias pudessem só ter meio piloto, se calhar tinham só meio piloto. Infelizmente para elas ainda não há meio piloto, tem que ser um piloto inteiro. Claro. E cada vez vemos mais pilotos. Eu lembro no meu tempo, quando comecei a viajar com os meus pais, de efetivamente assistir, e um piloto era sempre alguém experiente, olhava e era alguém experiente. Hoje em dia, aos 20 e poucos anos, já se é piloto de aviões de longo curso. Para mim é estranho isso. Devia de haver, nós por exemplo, para alguns carros exigimos uma idade mínima. Eu acho que para pilotos também deveria de existir uma idade mínima para piloto de aviões de passageiros de grande dimensão. Eu admito que para aqueles pilotos, para aqueles aviões de aeronaves de pequena dimensão, ligeiras, não há problema nenhum, até os jovens, até algo que deve ser incentivado. Agora, para estes pilotos com 20 e poucos anos e com ideias, algumas delas macabras, ficamos efetivamente todos nas mãos deles. E esta situação de baixar o custo, a prioridade total no economicista ao invés de prioridade nas pessoas é assustadora. Viemos também a saber que no momento em que ele entrou para o avião e pilotou, segundo parece, também estava de baixa, não é verdade? Também estava de baixa. Esta foi outra das informações. Muitas informações agora estão a vir ao lume, por assim ao dizer. lume, mas de qualquer das formas é realmente muito complicado e algo terá que mudar nesta situação. Penso que as companhias, mesmo as companhias low cost, terão que ver a situação de outra forma, porque naturalmente que muitos pilotos, e isso também se diz, e que são contratados a um valor abaixo do normal e sem garantia de trabalho futuro, ou seja, fazem um contrato de 2, 3 anos, eventualmente, e com o risco de serem despedidos. É verdade. O que isso traumatiza também Naturalmente. os pilotos, não é verdade? Naturalmente que sim. Mas enfim, penso que agora com este desastre, foi um desastre extremamente terrível, foi uma coisa impensável, enfim, não há palavras para atenuar, seja o que for, mas que as companhias agora do mundo inteiro sejam cautelosas e que possam prevenir o perigo a qualquer momento e a qualquer instante, mesmo com as pessoas. Doutor, vamos passar então à questão seguinte. Eu gostava de lhe perguntar como é que viu a derrota dos socialistas de Holanda, pela oposição de centro-direita, e que venceu uma grande margem as eleições locais no país. Ora bem, estas eleições locais, que elegem cerca de 101 departamentos em França, são umas eleições que normalmente acabam por estar um pouco num segundo plano, porém são um precioso indicador. Felizmente para a Europa, Frente Nacional, liderada por Marine Le Pen, não conseguiu a vitória em nenhum destes mesmos departamentos. Mas teve pressa. Pelo lado contrário, Sarkozy, legitimamente, conseguiu a vitória em cerca de 70 destes departamentos. Eu volto a lembrar, 70 em 100. É uma derrota a toda a linha dos socialistas. Recordo que François Hollande, como muito bem disse meu amigo Adelino, que está na liderança do país, um socialista, que substitui efetivamente, precisamente Sarkozy, e é agora, a partir deste mesmo Sarkozy, que tem uma vitória esmagadora. Sem dúvida, há aqui um sinal claro para Hollande da insatisfação dos franceses nas políticas que o mesmo vem desenvolvendo. Sim. E se calhar este é um grande cartão amarelo. Preocupa-me efetivamente, até pelos valores sociais que Hollande vem apresentando, que o mesmo não esteja a conseguir pôr no terreno aquilo que pôs no seu programa eleitoral. Sabe, Adelino,
muitas vezes nós assistimos a políticos que prometem muito e não cumprem quando chega a hora de cumprir. E é precisamente, por exemplo, a minha área de estudo no doutoramento é precisamente o cumprimento de promessas eleitorais e políticas de governação. E, infelizmente, aquilo que eu estou a deparar-me é que há muito quem não cumpre promessas. E isto é facto. É sim. Científico. Eu não estou a dizer conhecimento empírico, estou a dizer facto. Mas mais à frente, um dia desses, iremos ter a oportunidade de analisar dados concretos. Também aqui irei trazer alguns desses dados desta minha investigação que estou a levar a cabo. Muito bem, doutor, muito bem. Será com muito prazer que possamos falar novamente desta situação que é realmente bastante importante. E a sua experiência vale por muito e terá muito naturalmente para contar para que o nosso auditório também consiga ouvir e apreciar aquilo que o doutor vai dizendo, o que acontece felizmente todas as semanas. Doutor, estamos praticamente na nossa reta final, são 21 horas e 43 minutos. Como sabe, temos já a seguir, por volta das 22 horas, o programa Claramente Falando, diretamente via telefone para Lisboa, com a doutora Manuela Catita, e vamos tratar de um tema extremamente importante, um tema que vale a pena ouvir. Um tema, se quer que lhe diga, deixe-me dizer-lhe, o tema quer ser feliz ou ter razão. Sem dúvida, um tema que vai dar pano para mangas. É verdade que sim. Mas com a doutora Manuela Catita estou certo, já tenho tido a oportunidade de ouvir alguns dos vossos programas, que será algo muito interessante e aconselho aos nossos ouvintes a continuarem depois deste programa em linha para ouvirem, sem dúvida nenhuma, um programa que será muito interessante. Muito bem, muito obrigado por isto, doutor. Doutor, para terminarmos, ontem foi um dia cheio para o futebol, a nível nacional. Portugal venceu ontem a Sérvia por 2-1. Parece-lhe justa esta vitória e, ao mesmo tempo, com esta vitória, o caminho tornou-se mais fácil para o apuramento do europeu do próximo ano? Avelino, em relação, portanto, ao jogo de ontem, permita-me dizer o seguinte. Ponto positivo, a vitória de Portugal, que nos coloca numa posição já algo confortável para olhar para, efetivamente, uma qualificação para o europeu do próximo ano. Porém, não está nada conseguido ainda, naturalmente, mas Adelino, quem olha realisticamente e para quem acompanha o desporto, poderá verificar o óbvio que é: Portugal está em primeiro lugar, apuram-se duas seleções diretamente, mesmo a correr mal, mesmo que fique em segundo, apura-se, e mesmo que fique mal, que fique em terceiro, o melhor terceiro apura-se, e os outros terceiros todos ainda se vão apurar mais 4. Portanto, é quase impossível e seria realmente catastrófico se Portugal não conseguisse essa mesma qualificação. Portugal jogou bem, houve efetivamente momentos melhores, momentos menos felizes. Não foi um jogo vistoso. E quando eu digo jogou bem, digo que jogou de uma forma, em geral, inteligente. Estamos a falar de uma seleção, Adelino, que tem uma média etária ontem em campo de mais de 30 anos. Média, Adelino. Estamos a falar da média. A média passa os 30 anos. Se não estou em erro, o jogador titular em campo mais jovem tinha 26 anos. Mais jovem. Estamos a falar de uma seleção que clama por, efetivamente, uma renovação. Mas essa mesma renovação não me parece que vá acontecer com o Fernando Santos. Parece-me que o Fernando Santos irá manter esta opção, respeitável, porque é aquela que traz resultados imediatos, mas seria de todo interessante. Nós assistimos aqui e ali a um ou outro jogador que pudesse ganhar espaço. Um exemplo claro, ainda ontem assistimos, quando William Carvalho entrou, Portugal ficou a ganhar com isso. Faria todo sentido, talvez, que ele tivesse jogado de início. E há outros jogadores jovens, efetivamente, daqui a pouco tempo tivemos um jovem defesa esquerdo também que fez uma exibição extraordinária.
Certo é que ele ontem não estaria disponível, mas muitos golos acima do que o Eliseu, por exemplo, ontem fez, enquanto defesa esquerda da Seleção Nacional. Dito isto, espero que Portugal consiga essa mesma qualificação, porque os portugueses precisam também destas alegrias no desporto. Alegrias como tivemos também há alguns dias atrás com o nosso saltador, o nosso caríssimo Évora, que conseguiu mais uma vitória no Europeu, e esperamos que assim continue no futuro com vitórias, porque são elas também que alimentam um pouco o nosso sonho. São elas que nos fazem continuar a lutar. Dizem muitas vezes que acreditar não chega, mas acreditar predispõe-nos para o sucesso. Não acreditar predispõe-nos para o insucesso. Por isso, caros ouvintes, acreditem nos vossos sonhos, acreditem nas vossas ambições, porque se é certo que o acreditar não será suficiente para que elas concretizem, ajudará certamente aos vossos índices de confiança, que cientificamente estão provados que quanto maior for o índice de confiança, maior é a possibilidade de sucesso em qualquer área da nossa vida. Muito bem, Dr. Vasco Pinho, muito obrigado por mais um programa Maré da Opinião. Quero lembrar que para a próxima semana o Dr. Vasco Pinho não vai estar presente, por motivos profissionais. Apenas daqui por 15 dias teremos o Dr. Vasco Pinho connosco. Por isso, lembro já mais uma vez que o programa, claramente falando, então começará mais cedo, 1 hora. Porque não há necessidade de começarmos mais tarde 1 hora, se o Dr. Vasco Pinho não pode estar presente. Por isso, contamos consigo então, doutor, daqui por 15 dias, para mais esclarecimentos sobre assuntos importantes, quer locais, quer nacionais, quer internacionais. Muito obrigado, doutor. Desejo-lhe uma boa semana e, mais uma vez, muito obrigado por a Rádio Matosinhos Online ter o prazer e o privilégio de o ter como residente comentador desta estação emissora. Muito obrigado, doutor. É um gosto, Adelino. Aproveito para desejar uma boa semana e uma boa Páscoa a todos os nossos ouvintes. Uma boa Páscoa para todos. Muito obrigado, doutor. Vamos então terminar. Eu também aproveito muito rapidamente. Temos já a seguir o programa claramente falando com a doutora Manuela Catita, com um tema extremamente importante, um tema que dá para que o nosso auditório esteja bem atento, porque é um tema que diz respeito à nossa própria sociedade. Quer ser feliz ou ter razão. Vamos terminar então este programa com um abraço de amizade a todo o nosso auditório. Bem-aja, não saia desse lado, fique por aí, porque dentro de 10 minutos, mais ou menos, mais minuto, menos minuto, vamos para lá com o programa, claramente falando com a doutora Manuela Catita, via telefone, até Lisboa. Doutor, muito boa noite. Muito boa noite. Obrigado.